E peço que todos prestem bastante atenção nesse trecho, que nós vamos fazer uma análise dele. Evangelho de Mateus. E quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. Mas quem escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem uma pedra de moinho ao pescoço e o jogassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Não pode deixar de haver escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Se tua mão ou teu pé forem para ti ocasião de pecado, corta-os e joga longe de ti. Pois é melhor entrares na vida mutilado ou coxo, do que tendo 2 mãos e 2 pés, seres jogados no fogo eterno. E se teu olho for para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga longe de ti. É melhor entrares com um só olho na vida, do que com os 2 serem lançados no fogo do inferno. Cuidado para não desprezar um desses pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos estão continuamente no céu, na presença de meu Pai Celeste. Então, esse trecho do Evangelho, ele é bastante significativo e nós podemos tirar vários aprendizados dele, várias consequências. Mas eu acho que o principal, e é o que nós vamos nos ater no dia de hoje, é a responsabilidade do espírito, a responsabilidade do indivíduo sobre os seus atos, sejam os atos que vão ter consequências para ele mesmo, para o próprio espírito, e sejam os atos que vão ter consequências para outros espíritos, para outras pessoas. Então todos nós somos responsáveis por nós mesmos, somos responsáveis pelas nossas evoluções, pelas nossas atitudes, mas também somos responsáveis, temos uma responsabilidade moral pelas consequências dos nossos atos em relação aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Então, vamos fazer aqui uma análise, pegando aqui algumas partes desse trecho, sobre essa primeira parte. Então Jesus nos diz: quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. Aqui nesse trecho, nesse pequeno trecho, a gente percebe Jesus falando do amor ao próximo, falando do preceito da caridade. E a gente é levado a lembrar daquele outro trecho em que Jesus disse: todas as vezes que você dá água a alguém que tem sede, você dá comida a alguém que tem fome, você visita alguém no hospital, algum doente, é a mim que você fez isso. E Jesus também, em todos os seus ensinamentos, ele nos mostrava que o amor ao próximo, depois do amor a Deus, era o maior mandamento. E é o amor ao próximo e a caridade, que é a aplicação na prática do amor ao próximo, que leva principalmente à nossa evolução. Então, quando nós amamos ao próximo, nós estamos evoluindo. E a definição de um termo que a gente tem que ver nesse trecho é quando Jesus fala dos pequeninos ou das crianças. Não necessariamente ele está falando aqui das crianças, mas de todos os nossos irmãos, todos os nossos próximos. Pois nós somos pequenos. Todos nós, por mais que achamos que somos grandes, somos pequenos. E é isso que Jesus diz aqui nesse trecho. A gente precisa entender isso para que a gente possa prosseguir nesse estudo. Então, quando eu amo o meu próximo, quando eu faço bem ao meu próximo, eu estou evoluindo, estou fazendo algo que agrada a Deus. E seguindo, além de Jesus ter recomendado a caridade e o amor ao próximo, no segundo trecho, que diz: quem escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem uma pedra ao pescoço e o jogassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Não pode deixar de haver escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. O que é escândalo? No sentido que está nesse trecho do Evangelho. O escândalo, nós
temos o costume de entender como aquilo que chama atenção, aquilo que causa alvoroço. Não é o que Jesus estava falando aqui. O escândalo, nesse sentido bíblico, principalmente nesse trecho, é tudo aquilo que leva ao erro, daquilo que leva ao pecado, aquilo que leva ao mal, ou o próprio erro, o próprio vício. Então, quando Jesus nos dizia que nós não podemos causar escândalo a um dos nossos irmãos, ele simplesmente queria dizer que nós não podemos fazer com que os nossos irmãos errem. Nós não podemos ser motivo de queda dos nossos irmãos. Nós não podemos ser pedra de tropeço de nenhum dos nossos irmãos. Então era isso que Jesus queria dizer. Mas de qual maneira que nós podemos ser pedra de tropeço, nós podemos levar o nosso irmão a errar, a causar escândalo aos nossos irmãos? De várias maneiras, e aqui eu pretendo listar algumas. Quando nós ensinamos alguma coisa falsa, nós ensinamos alguma coisa errada para alguém, nós estamos levando aquela pessoa a viver na mentira, a viver errando. Por isso nós temos que nos preocupar o que estamos falando para as pessoas, o que estamos ensinando, pois nós temos uma responsabilidade moral sobre elas. Cada indivíduo é responsável por si mesmo, mas nós temos uma responsabilidade moral pelas consequências que as nossas atitudes podem causar aos nossos irmãos. Quando nós damos maus conselhos, nós estamos sendo motivo de queda para o nosso irmão. Às vezes alguém nos aproxima de nós e pede algum conselho, alguma ajuda, e naquele momento nós estamos induzindo o nosso irmão a errar. Isso é frequente. Se a gente for verificar nas nossas atitudes, a gente vai observar várias situações desse tipo, que alguém chega para nós e nós damos um mau conselho. Fala, você está certo, não pede desculpa não. Quantas vezes a gente já faz isso? Vai lá, exige os seus direitos, briga com ele. Isso é comum, todos nós fazemos isso bastante. Além de maus ensinamentos e maus conselhos, nós damos maus exemplos muitas das vezes, e o exemplo tem uma força muito maior do que de uma palavra. Na minha profissão a gente costuma dizer que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, seja um bom exemplo ou um mau exemplo, ele tem um poder muito grande. Então, se eu tenho atitudes erradas diante dos outros, sobretudo daqueles sobre os quais nós temos alguma influência, nossos filhos, nossos alunos, subordinados, pessoas que nos admiram de alguma forma, um irmão mais novo, pode ter certeza que aquilo vai causar uma consequência ruim para ele. Uma atitude que é um erro nosso vai estar influenciando negativamente o nosso próximo. E nós também temos o costume de fazer isso. Mesmo quando damos alguma ordem ou pedimos alguma coisa, nós podemos estar forçando ou induzindo alguém a errar, e ele vai sofrer com aquelas consequências, mas nós teremos uma responsabilidade moral sobre isso, porque nós fomos o causador daquilo. A maledicência, a fofoca. Então imaginem as consequências na vida de uma pessoa sobre a maledicência, ou seja, quando nós falamos mal de alguém, quando nós fazemos fofoca, a pessoa vai sofrer com aquilo, isso, e de uma maneira que ela possa, que as consequências daquilo que eu fale, mesmo que seja verdade, possa ter alguma consequência ruim para aquela pessoa. E isso mostra um atraso gigante em nós mesmos, porque estamos presos a futilidades. Isso demonstra uma futilidade do nosso espírito, que ao invés de se preocupar com as coisas elevadas, está se preocupando com picuinha que não é nosso. E se a gente for observar, a gente faz isso muito, mesmo aqueles que são muitas vezes muito evoluídos, vez ou outra a gente se depara falando mal de alguém. Então temos que procurar não fazer isso.
Isso pode denegrir a imagem de alguém e fazer mesmo com que um irmão possa abandonar uma caminhada religiosa, por exemplo. Então temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque as consequências das nossas atitudes não vão ser apenas para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós criamos dúvidas, criamos confusões mentais na cabeça daqueles que estão ao nosso redor, sobretudo aqueles a quem a nossa palavra é muito forte, muito importante. E se eu coloco a dúvida, sobretudo dúvida sobre a existência de Deus, nós estamos fazendo mal para aquela pessoa. Dúvidas sobre a nossa doutrina, estamos fazendo mal para ela. Não quer dizer que a gente não deve buscar a verdade, não é isso. O julgamento, quando nós julgamos o nosso próximo, julgamos aquele que está ao nosso redor, nós vamos levar consequências também sérias para a vida dele. Às vezes alguém pode chegar para nós e pedir algum conselho, porém a gente julga de uma maneira que ele mesmo abandone a nossa caminhada religiosa, de uma maneira que ele se sinta também diminuído, e pior, quando nós julgamos ele em público, isso vai trazer péssimas consequências para ele. O que eu não quero dizer, o que eu estou dizendo aqui, não é que nós devemos omitir a verdade, principalmente quando alguém pede para nós um conselho, uma opinião. Algo que a gente vê bastante é quando alguém pergunta: qual é a opinião, qual é a visão espírita sobre tal assunto? E às vezes a gente fica preocupado em não agradar aquela pessoa e mente. Dessa maneira a gente também vai estar induzindo ela ao erro. Nós precisamos falar a verdade, principalmente para aquelas pessoas que nos pedem ajuda e para aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Nós não podemos ficar presos a um politicamente correto, não é isso. E quando Jesus diz então, nesse trecho, mas é preciso que venham escândalos. Todos nós sabemos que vivemos em um mundo de expiações e provas. E um mundo de expiações e provas é um mundo no qual nós estamos vivendo com a finalidade de evoluir. E por isso aqui existe ainda um predomínio das coisas más. Por isso que a gente vê tanta mazela, vê tanta coisa ruim no mundo. E Deus permite então que venham os escândalos. Deus permite que as pessoas se voltem umas contra as outras, que elas façam intrigas, que elas julguem, que elas façam o seu irmão errar, porque aqui nós estamos em uma escola, e nós só evoluímos diante das dificuldades que o mundo está cheio. É por isso que Jesus diz, é preciso que venham os escândalos, mas em seguida ele completa, ai daquele por quem vem o escândalo, porque quem causa o escândalo, quem faz o mal ao seu irmão, não está visando a evolução do seu irmão. Aquele mal que ele está fazendo pode sim, de alguma maneira, ser o motivo para que o seu irmão evolua. Mas quem causa o mal, quem causa o escândalo, não tem isso em mente, não é isso que ele quer. Ele apenas está agindo de acordo com o seu atraso espiritual. E como que nós vamos saber se nós estamos causando escândalo? Se nós fizermos um exercício do autoconhecimento, pode ter certeza que todos nós vamos ver que cometemos algumas ou várias dessas atitudes que causam escândalo aos nossos irmãos, que são motivo de erro para o nosso irmão. Basta a gente pensar o que a gente fez ao final de um dia, sobre tudo aquilo que a gente fez durante o dia. Nós vamos ver, a certo momento, eu estou me vendo agora fazendo fofoca. Eu fiz fofocas em algum momento do dia, e aquilo pode ter feito mal para alguém. Eu julguei alguém. Eu ensinei alguma coisa falsa, alguma coisa que eu não sabia.
eu coloquei bobagem na cabeça de alguém e agora aquilo vai influenciar negativamente aquela pessoa. Então esse trecho agora, ele demonstra a responsabilidade que nós devemos ter sobre as nossas atitudes que vão causar consequências no nosso próximo. Mas esse último trecho, agora, ele já vai nos mostrar a responsabilidade que nós temos por nós mesmos. Se tua mão ou teu pé forem para ti ocasião de pecado, corta-os e joga longe de ti, pois é melhor entrares na vida mutilado ou coxo, do que tendo 2 mãos e 2 pés, seres jogado no fogo eterno. Às vezes a gente já fica chocado por aqui está escrito fogo eterno. Na nossa doutrina espírita, a doutrina espírita não leva em conta a existência de um fogo eterno. Porém, nós acreditamos, nós consideramos as penas e os gozos futuros. Ou seja, nós sabemos que as nossas atitudes em vida vão trazer consequências para o nosso espírito, seja de recompensas ou de castigos. E nesse momento agora, nesse trecho, o que nós tiramos de conclusão maior é que nós temos responsabilidade sobre nossas atitudes e que nós somos responsáveis pelas nossas evoluções. E para evoluir, nós precisamos cortar o nosso olho direito, se ele for ocasião de erro, se ele for motivo de erro para nós. Mas é claro que Jesus, né, aqui não estava falando que nós devemos arrancar o nosso olho fisicamente. Ele estava falando no sentido figurado. E o olho a que ele se referia era a nossa inveja, o nosso orgulho, a nossa vaidade, tudo aquilo que nos leva a erro. Nós devemos tirar isso das nossas vidas. Devemos mudar os nossos comportamentos, acabando com comportamentos que nos vão levar a erro, ou a comportamentos que são o próprio erro. Nós devemos então também arrancar aqueles costumes que nós temos, seja de ir a algum lugar, sendo que se eu for em tal lugar, aquele lugar já me influencia a errar. Ou mesmo as amizades, se alguma amizade só me causa mal, só me influencia negativamente, eu também devo arrancá-la da minha vida. Então é isso que Jesus estava dizendo. Mas para nós espíritas, esse trecho em que Jesus diz que mais vale a pena entrar na vida sem uma perna ou coxo ou manco, do que com as duas ser condenado. A doutrina espírita nos mostra, e são vários os casos, de espíritos que através do seu livre-arbítrio, antes de encarnar, optaram por nascer, mesmo com alguma deformidade no seu corpo físico, alguma deficiência física, por exemplo, para que aquilo permitisse que ela não caísse. Alguns exemplos: se alguém nascesse cego, talvez ela estivesse protegida de alguns erros que ela pudesse errar. E isso também nos consola, porque nós podemos saber que muito do que nós passamos em vida foi nós mesmos que escolhemos, para o nosso próprio adiantamento, para a nossa própria evolução. E nós sabemos que aquilo vai ter fim. Então, esse trecho para nós espíritas ainda tem essa conclusão. Então, sobre todo esse trecho, sobre o evitar escândalos, sobre cortar a nossa perna esquerda, se ela for ocasião de erro, o maior ensinamento que a gente pode tirar aqui é que nós somos responsáveis, somente nós somos responsáveis pela nossa evolução, somente nós somos responsáveis pelas nossas vidas, mas também nós temos responsabilidade pelas consequências dos nossos atos que vão ter na vida dos nossos irmãos. Então, que essa responsabilidade moral esteja sempre em nossas vidas, que a gente sempre esteja atento a isso, e que além de nos preocuparmos com as nossas vidas, com a nossa evolução, vamos nos preocupar também com as consequências que os nossos atos vão ter para a vida dos nossos irmãos. E assim eu agradeço a todos.